Quem que é obrigado a entregar a DITR? É o proprietário, tá? Então, a regra maior, para vocês terem essa ideia, é o proprietário. Quem que é o proprietário? A pessoa física ou jurídica que seja proprietária, ou então titular do domínio útil, ou possuidora a qualquer título. Qual que é a diferença do titular do domínio útil para e possuidora a qualquer título para proprietária? Proprietária, aquela que detém a propriedade dentro da matrícula. Toda vez que vocês pegarem uma matrícula, vocês vão ver que em algum lugar da matrícula vai estar escrito o seguinte: quem não registra não é dono. Então, a partir do momento que você faz o registro no cartório, você se torna proprietário daquele imóvel. Então, quando se tem ali a matrícula, você já sabe que ele é obrigado a entregar a DITR. Quando a gente fala de titular do domínio útil, ou então possuidor a qualquer título, a gente está falando, por exemplo, de um contrato de compra e venda que não foi registrado ainda na matrícula. Eu sempre gosto de trazer casos aqui práticos, por exemplo, Eduardo, tá? Então, o Eduardo, ele foi lá e ele vendeu o imóvel rural para mim no comecinho desse ano. Então, ele vendeu o imóvel rural para mim em maio de 2024. Só que eu, Fernanda, eu não tô querendo economizar. Eu não tô conseguindo gastar com as custas do cartório para registrar esse imóvel. Quem que deve declarar o ITR? É o Eduardo ou é a Fernanda? É a Fernanda. Por quê? Porque o Eduardo já passou a posse. A Fernanda já tem o direito de gozar daquele imóvel, de pegar os frutos daquele imóvel. É meu. Eu tenho a posse daquele imóvel, não é mais o Eduardo. Embora a Fernanda não foi ainda no cartório e registrou. Por esse motivo, eu ainda não sou proprietária, mas eu sou o titular daquele imóvel. Eu tenho a posse daquele imóvel. Ai, Fernanda, mas então quer dizer que o Eduardo ele não vai ser chamado para questionamento? Se a Fernanda não cumprir com a obrigatoriedade dela, que é declarar o ITR, sim, pode ser que o Eduardo ainda seja chamado para questionamento. E o que, que acontece com o Eduardo se ele for chamado para questionamento? Tá? Então vai lá, recebeu uma cartinha da Receita Federal falando que ele não entregou o ITR. Por que, que ele recebeu? Porque no ano anterior, ele que entregou a declaração do ITR, Eduardo, Fernanda não me pagou. Eu paguei, Eduardo, eu só não paguei o cartório, tá? Então eu paguei o Eduardo, mas eu não paguei o cartório. Então o que, que o Eduardo vai fazer? O Eduardo recebeu a cartinha ali da Receita Federal dizendo: olha, Eduardo, você não entregou a DITR, tá? Então recolha o teu tributo, entregue a DITR e recolha o teu tributo. Eduardo vai falar: oxe, eu vendi esse imóvel para Fernanda. Aqui, em maio desse ano, eu vendi o imóvel para Fernanda e a Fernanda já me pagou. Olha aqui, a Fernanda tá ali, ela já apresentou, ele vai lá, apresenta o comprovante de pagamento, o contrato de compra e venda. O que, que a Receita Federal vai falar? Ah, tá bom, Eduardo, vai em paz. Tá, então tá tudo certo. O meu assunto com você tá resolvido, agora eu vou me resolver lá com a Fernanda. Aí vem lá na porta da Fernanda uma cartinha da Receita Federal para que ela entregue o ITR, para que ela entregue a declaração. Então, aqui vocês precisam entender que a pessoa que é contribuinte do ITR, que é obrigado a entregar a declaração, é o proprietário, tá? Então, o proprietário do imóvel. Agora, pensa lá, um condomínio. O que é um condomínio rural? Lá dentro do método, a gente fala muito sobre isso, tá? Então, a gente falou muito sobre isso lá na nossa imersão, que foi sábado agora, em Impostos de Renda e LCDPR, sobre o condomínio de exploração rural. Lembra, alunos, que eu falei para vocês o seguinte, falei, olha, lá na Masterclass e também nas aulas vocês vão aprender sobre o condomínio de posse rural. Então, existe uma grande diferença entre o condomínio de posse e o condomínio de exploração rural. O condomínio de exploração é quando dois ou mais proprietários, dois ou mais produtores rurais decidem explorar em conjunto o imóvel. Já o condomínio de posse é, por exemplo, vamos lá, o Eduardo falou que eu não paguei ele. Mas agora vamos para uma outra realidade. Agora eu gostei do Eduardo, que ele entrou na brincadeira. Eu e o Eduardo, tá? Então a gente foi lá em. Vamos pensar numa cidade. A gente foi lá em Barreiras, Bahia. Nós vimos uma fazenda, uma propriedade lá em Barreiras, Bahia. Eu tenho um pouco de dinheiro, o Eduardo tem um pouco de dinheiro e nós decidimos comprar em conjunto essa fazenda lá em Barreiras, Bahia. O que acontece? Nós temos, a partir desse momento, um condomínio de posse daquele imóvel. Nós dois estamos dentro da matrícula. Nós dois somos sócios de matrícula, somos sócios daquela propriedade rural.
Um outro caso prático também é, por exemplo, eu e a Aninha somos filho ali do Arthur, e o Arthur deixou pra gente, ou às vezes transferiu em vida, o imóvel rural que ele tinha lá, a Fazenda Santa Luzia, transferiu 50% para mim e 50% para a Aninha, porque ele é nosso pai. Neste caso, nós também temos um condomínio de posse. A gente também tem esse condomínio de posse. Por quê? Porque nós estamos ali nós estamos como sócios daquela matrícula, tá bom? Então, o condomínio justamente é o condomínio justamente é isso. São quando nós temos dois ou mais proprietários dentro da matrícula. Bom, e agora? Vamos pensar em quem não é contribuinte. Uma dúvida muito comum de vocês. Ah, Fernanda, mas e quem não é contribuinte nesse caso, quem não é contribuinte do ITR? É, por exemplo, o arrendatário. Fernanda, aconteceu ali. Vocês lembram que a gente falou que o imóvel, para ele cumprir a sua função social, ele precisa ser produtivo? Se eu, Fernanda, não quiser produzir, eu vou ter que passar para alguém produzir. É aí que surge a figura dos contratos agrários. Eu vou ceder o meu imóvel rural para alguém produzir com alguma contraprestação. Quem é que deve declarar o ITR nesse caso? Sou eu ou então o arrendatário? Sou eu ou o produtor rural que está explorando? Sou eu. É sempre o proprietário. Ah, mas Fernanda, na prática, eu fui lá e arrendei a terra da Luciana. O que aconteceu? A Luciana falou para mim que eu sou obrigada a pagar o ITR dela. É aí que eu tenho que falar para vocês o seguinte: pode sim acontecer na prática, no quesito desembolso financeiro, do proprietário falar que quem deve recolher o ITR é a Luciana, mas isso é um acordo entre cavalheiros. Eles acordaram ali que além do valor do arrendamento, ela vai arcar também com as custas do ITR. Ó, um exemplo muito prático aqui para vocês entenderem. Quando eu vou lá alocar um imóvel urbano, tá? Então eu vou alugar uma casa. Eu aluguei uma casa, eu pago o aluguel e geralmente a imobiliária faz com que eu pague também o IPTU. Vocês já viram isso acontecendo na prática? Você vai lá, né? Então vocês conhecem alguém que vai lá, vai alugar uma casa ou um imóvel comercial. E ele e neste caso ali, eles vão me cobrar o aluguel e mais o IPTU. Só que esse carnê de IPTU que vocês recolhem, geralmente eles até dão um carnê para você, né? Eles dão um carnê, você vai lá e você recolhe e depois devolve para o proprietário. Esse carnê tá no teu nome? Você é o contribuinte desse carnê de IPTU ou é o proprietário? É o proprietário. Por quê? Porque o imposto, o IPTU, que é o Imposto de Propriedade Territorial Urbano, ele incide sobre a propriedade. O imposto territorial rural, ele incide também sobre a propriedade. Então, só deve declarar o ITR e recolher o ITR quem é proprietário. Então, sim, por acordo de cavalheiros, desembolso financeiro pode ser. Tá? Desembolso financeiro pode ser, sim. Prazo de entrega. Aqui eu trouxe, tá? Então, é arrendatário, comodatário, parceiro, ou então o parceiro. Essas pessoas não são contribuintes. Prazo de entrega começa hoje, dia 12 de agosto, e termina dia 30 de setembro. Sempre vai começar lá pela metade de agosto e vai até o último dia útil de setembro. Neste caso, no ano de 2024, vai ser do dia 12 de agosto até o dia 30 de setembro.